Marília Lovatel, alegria imensa tê-la aqui no canal. Conte histórias para nós, começando por contar a sua história. Tudo bem, Aurélio? Que prazer. Agradeço pelo convite, né? É o que fazemos, né? Contar histórias. Essa possibilidade é um presente, né? Que a gente recebe, né? Todo ser humano está sempre em busca de uma maneira de se expressar, né? De se comunicar. E o escritor, ele cumpre esse papel, né? Tão essencial, né? De registrar, né, as histórias, né? Eu estou trabalhando no original e tem um trechinho que um dos personagens fala, né, que muita coisa passa, né? É, o tempo passa, as pessoas passam, né? Os livros, né, podem ser perdidos, queimados, emprestados e nunca mais retornarem, né? Mas as histórias elas permanecem, né? Então elas estão para além do suporte, para além das pessoas. E é muito bacana essa possibilidade de lidar com algo que tem essa conexão com a eternidade, né? Que vai estar aqui depois que você não estiver mais. Enfim, eu comecei a contar histórias, né? Comecei a escrever profissionalmente há 8 anos. Foi em 2012 que eu fiz a minha primeira publicação. Essas histórias, elas ficaram guardadas muito tempo na gaveta, por 20 anos, e até que surgiu a oportunidade, e de lá para cá eu não parei mais, né? São 11 livros publicados, 10 deles foram publicados no intervalo de 6 anos, e são livros que são abertos, abraçam um público infantil e juvenil, né? Mas não só, né? Eu tenho muito essa preocupação de não fechar as possibilidades, não escrever com endereço, né? Eu estou escrevendo esse texto, esse livro, para ser lido por criança, ou esse aqui vai para jovem, né? Para adolescente. Essa é uma escolha que, a meu ver, cabe ao leitor, né? Não ao escritor, né? Eu, por exemplo, como leitora, nunca me restringi a ler aquilo que era indicado pela faixa etária. Enfim, eu tinha outros critérios para buscar essa leitura. E assim eu tenho feito. Como é que você, como leitora juvenil, conta um pouco dessa história. Eu lembro a gente esteve na Fricaixa, né, em Fortaleza, e você falava seu pai veio do Rio Grande do Sul aí para Fortaleza, né, e tal. Como é que foi a formação da sua família? Como é que foi sua adolescência? E aí que você começa, já como leitora, né? Começa a vida lendo, a vida como leitora. Como é que foi essa experiência como leitora e suas primeiras letras, suas primeiras esboços a partir daí, e lá no começo? Eu sempre tive a leitura, né, muito presente em casa. É, Minha mãe é uma leitora, né, assídua, né? Meu pai vem de uma formação de irmão marista, então ele teve também né, uma preparação, né, estudou muito, era uma pessoa que a gente podia conversar sobre qualquer assunto, né? Acho que a formação religiosa ela tem esse aspecto, né? Então são grandes estudiosos, né? Então antes dele conhecer a minha mãe, ele fazia parte da ordem, né? Era professor e eles me influenciaram muito, né? A escola me influenciou muito também, né? Então a escola também cumpriu um papel muito importante. Tanto que quando eu fazia segundo ano do ensino médio, a minha primeira experiência na literatura foi por meio de um concurso. Era um concurso nacional, eu fiz uma redação em sala de aula, uma crônica, e a professora achou que tinha potencial para participar do concurso, inscreveu o texto,
E para encurtar a história, quando eu me dei conta, eu estava em Porto Alegre para receber o prêmio. E o que mais me encantava na ideia era conhecer, encontrar com Luiz Fernando Veríssimo, que era um dos coordenadores do projeto, do prêmio, né? Infelizmente, eu ainda não tive esse prazer, né? No dia ele teve um contratempo, não pôde comparecer, mas aquilo sinalizou para mim, né, algo muito importante, né? Então, assim, o texto ter passado pelo crivo dele, para mim foi muito bacana, e foi uma experiência que nasceu de uma atividade feita na escola, na sala de aula. Então, a escola ela sempre teve um peso muito importante na minha vida, né? Eu sou professora de formação, sou formada em letras, e estive desde sempre na sala de aula, né? Mais de 20 anos como professora. Hoje eu continuo na sala de aula porque os meus livros eles são adotados em muitas escolas. Dois deles foram selecionados pelo PNLD literário, né? E estão aí em muitas escolas, bibliotecas públicas. Isso me deixa muito feliz e isso me traz de volta para a sala de aula como escritora, né? E eu também ministro uma disciplina que é a literatura para crianças e jovens dentro de uma especialização em escrita literária, né? Aí já para jovens e adultos, né? Já graduados, né? E que buscam esse aprimorar, né? Do contato com o texto. Então, eu tenho na sala de aula discutido muito, né, com eles esses aspectos da literatura, né, o que significa escrever, né, dando acesso a esse público e não direcionado para esse público, né, porque eles são reativos, né. A gente estava conversando há pouco sobre isso, né, Sim, sim. o público adolescente, sobretudo, eles não são muito abertos à ideia de ter o território deles invadido, né? Então, se você, por exemplo, escolhe, né, faz a opção por usar uma linguagem que não é a tua linguagem natural, eles detectam isso imediatamente, né? Eles têm uma sede por originalidade, né? Eles esperam, né, uma autenticidade e são muito críticos, né? Se eles percebem que existe algum tipo ali de forçação de barra, né? De artificialismo, né? Eles reagem, né? Eles se afastam. Então, gosto da ideia de escrever sem essa preocupação e esperar que isso venha depois, né? Que essa escolha pelo texto, se vai agradar, se vai cair, né, no gosto da criança, do adolescente, ou do adulto, ou de múltiplos, né, públicos, que isso aconteça a posteriori, né? Primeiro vem o texto, depois o leitor decide o que ele quer ler. Questão fazer juvenil, né? É um pouco começa pela encomenda do editor, né? O editor quer, principalmente para PNLD, para esses programas do paradidático, ele já vem com aquela encomenda. Olha, eu quero que você faça um texto para ser lido de 12 a 14, de 12 a 16, de acordo com a faixa, principalmente para a escola, né? E aí você, claro, você acaba modulando o texto para aquela conversa, como você modula. Você chegar, por exemplo, você tem o livro o grande livro que você fez pela Moderna, que é da renda, né? Sobre a renda, e você teve lá, né, naquela história, e você conversou com as pessoas lá. Então quando você vai conversar com alguém em algum lugar, você modula a sua fala, modula o que você vai dizer, de acordo com o que você imagina que aquela pessoa vai compreender, né? Uhum. É chegar num ambiente e tentar dialogar com aquele ambiente, com aquela pessoa, com o mundo dela, né?
Então, acho que isso a gente traz um pouco, quando eu já fiz também por encomenda livros juvenis, quer dizer, voltados para o público juvenil, digamos assim, não é livro juvenil, voltados para o público juvenil, por encomenda da editora, mas aí eu ficava me imaginando conversando com meus filhos e tal, né? A gente tem filhos, né, Marília? Então é mais fácil imaginar como é que é dialogar com eles, né? Hum. Mas não só com eles, mas também eu imaginava aquele adolescente que a gente vai conversar, aquele jovem. Como é que a gente chamaria? Adolescente é uma palavra que não. A palavra recente, né? A gente antigamente só se dizia jovem. É, Aquela pessoa é, da faixa de 15 a 20 anos, as editoras, inclusive, estão usando um termo, né, é, emprestado, né, da língua inglesa, né, que é o young adults, né, então, sim. né, são jovens adultos, né. Então, tentar conversar com eles, e aí, claro, né? Se você for professoral, digamos assim, querer, tipo assim, conversa de vendedor, né? Como poderia dizer assim, né? Exato. Que parecia aquele vendedor meio picareta e tal, é que a coisa é bem reativa, né? Querer, É, "Pô, eu sei, eles são, eu sei e como eles, eu sei como as coisas são, vocês não sabem nada. Então, se ele se passar essa ideia, tipo assim, vou fazer um. É como para criança também, você falar muito tati-bitati, você diz isso em psicologia, né? Você querer. Eu vou imitar um bebê falando com a criança, ela não vai gostar. Ela vai achar aquilo claro. um pouco. Eu Enfim. gosto muito, você usou uma expressão aí que é o não só, né? Então, quando você escreve o texto respeitando as próprias características daquela história que está, né, se materializando, e você pode trabalhar a linguagem para que ela não só, né, alcance um público determinado, né? Então, e eu acho que quando o escritor ele tem essa pretensão, né, de fechar num público, ele corre um risco muito grande, né, de estar trabalhando com estereótipos, né, porque são muitos os perfis, né, de Sim. leitores, né, mesmo dentro de uma mesma faixa etária, né, a gente tem pessoas, cada pessoa é uma pessoa, é um mundo, um universo, né, então, é, como a gente modular isso aí de maneira, né, a determinar que a criança tem aquele vocabulário, vai ter aquela compreensão. Eu acho que essa é uma visão que é muito limitadora para quem escreve, né? E é um preconceito em relação a quem vai ler, né? Um conceito preconcebido, né? Então, existe um risco muito grande de se trabalhar nessa linha de infantilizar o texto, né? Ao invés de você dar o acesso à criança, né? Você diminui, né? Essa criança, você imagina que ela não é capaz, né, de ampliar o vocabulário, reduzindo as possibilidades. Então, eu nunca me prendi em relação ao vocabulário, ao tema, né? O tema da morte, por exemplo, sempre foi muito presente, muito recorrente. Eu tenho um livro que é A Memória das Coisas, e que são contos, né, são apólogos, na verdade, inspirados no apólogo do Machado de Assis, né, em que os objetos, eles aqui têm a voz, né, e eles falam sobre o que é para um objeto, né, a questão da morte, né, que é a perda da utilidade, né, o que para o ser humano, né, o passar do tempo, né, para o objeto, a perda da utilidade seria o equivalente à morte, né. E as reações, quando eu encontro com os jovens que estão lendo, né, nas escolas que adotam, são muito fortes, né, eles se identificam, eles fazem questão de
depois da conversa com o grupo, de chegar e dizer, olha, eu me sinto exatamente assim, que nem aquela tesoura, né? Então, eu sou aquele vidro de perfume que se quebrou, né? Então, eu acredito que se eu fosse, né, se o escritor, ele achar que tem essa régua, esse compasso, né, usar essa bússola para como quem usa, constrói, né, escreve uma carta náutica, ele vai se perder aí nesse oceano, né, porque quando você pensa que está chegando num determinado local, eles estão com uma outra visão de mundo, eles estão com outros interesses, né? Até o uso das gírias é uma coisa que, para os meus alunos de escrita literária, né? Eu recomendo cautela, porque deixa o texto datado, né? Lógico. E pode, né? No caso do leitor adolescente, ele não se sentir representado por por aquele vocabulário, e ao invés de conquistar, causar estranheza. Exato. Você falou a morte para é um tema que na juventude se tem uma obsessão por ele, né? Isso é recorrente, né? Você estudou letras, você sabe que é recorrente na história da literatura isso, né? Os jovens, eles são obcecados pelo tema morte, em geral, né? Ou tem muito, de obcecados eu não diria, foi exagerado, mas é um tema que está que geralmente conquista o leitor jovem, né? E depois a gente, com o passar do tempo, a gente vai deixando meio de lado, né? Esquecendo ele. O quanto mais perto da morte, mais a gente evita o tema, talvez. Não sei. Se eu penso da mesma forma, porque, claro, que com o tempo, né, a gente vai se dando conta de que a gente está. Tinha uma. Bom, eu vou criar uma imagem aqui. O Hélio Pólvora, né, que é um escritor aqui da Bahia, sei se você ouviu falar nele, ele foi um escritor aqui ele uma vez, num evento literário, ele disse assim, ele já estava com 80 anos, ele disse, pô, eu vejo a minha vida como aquela ampulheta do tempo, né? E os grãos de areia estão acabando. E isso é um pouco, isso dá E não tem virada, né? Não tem não, segundo tempo. exatamente. Então, os grandes tempos vão acabando. Então, claro, chega perto da morte, mas é meio que você olha para aquela ampulheta e diz, pô, não tem o que dizer, não há mais o que dizer sobre, né? Enquanto para o jovem é um tema rico, né? E, mas que ele Eu esteja acho que longe. é universal, né? Por exemplo, eu tive a minha primeira experiência com a morte assim mais próxima há pouco tempo, há 3 anos, quando eu perdi meu pai, né? Sim, E quando isso aconteceu, a literatura ela também teve esse papel assim meio terapêutico, né? Foi quando eu me arrisquei a escrever um primeiro texto que se ampliava ainda mais, né? Se antes eu pensava em criança, jovem e adulto, né? Então eu quis ampliar ainda mais, com possibilidade de escrever um texto mais aberto, né? Para o público adulto, não fechado, né? Mas o que aconteceu é que nesse período, né, foi o período de explosão da autoficção, né? E quando eu me dei conta, eu estava escrevendo uma autoficção, né? Um texto que eu intitulei Flor Esqueleto, que é uma flor que fica nas montanhas lá asiáticas, né? Do Japão, da China. E ela é uma flor branca ao sol, mas se as pétalas são molhadas pela chuva, ela fica transparente de maneira que você vê o esqueleto da pétala, né, como se ela fosse uma flor sim, de sim. vidro, né? Então, aquela imagem, ela representava muito do que eu vivia no momento, assim, a fragilidade que a gente fica quando perde uma pessoa muito querida, muito próxima, né, com quem você conviveu a sua vida inteira, né? Você ter uma pessoa que com quem você conviveu, né? Desde que você nasceu e de repente um dia você acorda e ela não está mais ali, né?
é algo que demanda muito, né, da tua emoção para você processar isso, né? E escrever esse texto me ajudou muito, né? Mas exatamente por ser uma autoficção, eu cheguei a mandar o texto para os meus gurus, né? Mandei pro Inácio e mandei pro Antônio, né? Ganhei do Antônio uma apresentação muito linda, mas pela própria característica do gênero, né? Que é uma coisa indefinida, assim, os leitores não sabem até onde vai o que é autobiográfico, onde começa e termina a ficção, e eu acho que isso deixa o leitor um pouco perdido, né? Talvez por isso o gênero ele venha tão rapidamente se esgotando, né? Tem uma matéria no El País muito boa que fala sobre esse momento, né? A curva vai descendo com a produção da. Teve um momento que todo mundo escrevia autoficção, né? E agora não mais, né? Vem perdendo a força, exatamente por essas características do gênero, né? De ser tão indefinido. E aí eu resolvi guardar na gaveta, né? Vai ficar maturando aí um pouquinho até eu me decidir. Eu sou extremamente paciente, né? E aí comecei o projeto de escrever um outro texto, né? Também com essa característica de amplitude, né? Mas completamente ficção, né? Então, e é um texto que tem me ajudado, tem tido também o caráter terapêutico durante a pandemia, porque estamos em casa, né? Eu estou em home office, como muitos brasileiros, e eu tenho tido oportunidade, né, de ler muito, né? E essa escrita ela tem puxado determinadas leituras, não necessariamente literárias, né? Eu estou lendo livros de biologia, né? Eu tenho um livro aqui que, inclusive, é um livro que é para leigos, né? Para quem não é da área de biologia como eu, que é o Gene Egoísta, né? Ah, É sim. uma leitura assim espetacular, né? Estou me acompanhado aqui também do Walter Benjamin, né? Com esse texto dele, Rua de Mão Única. E são leituras, esses três eu separei para te mostrar, porque são leituras que não são né, propriamente literárias, né? Aqui já é um antropólogo, né? O Sim, sim, Michel sim. Levy, né? A Idade Viril. Então, a produção desse novo texto, né, desse romance, ela tem guiado a algumas leituras novas, né, e tem sido muito bom. Então, eu gosto dessa liberdade, né, de Sim. escolha de leitura, né, e de exercício, né, de escrita, né, que não se restrinja ao tema, não se restringe a uma faixa etária, né, não se restringe ao que se espera, né. Literatura, acho que é exatamente isso. Literatura é a maneira nova, né, de se dizer a mesma coisa, né? Então é a surpresa no texto, né, que gera a identificação, né? Então eu tenho me valido muito disso nesse período, né, de pandemia, nesse período em que a gente tá mais em casa, né, e precisa estar. Bom, na verdade, como eu vejo assim, eu sou difícil de traduzir. Eu prefiro mil vezes escrever do que falar. Ah, É, sim, porque eu também, né? é, A escrita te dá o tempo da reflexão, né? Que a exatamente. fala, né, Você se corrige na escrita te também, né? rouba. Você Exato. chega, sintetiza. Mas, enfim, quando você falou da não ficção, me lembra uma coisa assim, quer dizer, como a não ficção pode inspirar o escritor de ficção? Me parece uma coisa meio óbvia, porque o que é ficção, né? A mesma autoficção, como você falou, quer dizer, você descobriu aquela
flor que tinha essa característica, né, de você ver e tal. Aquela flor específica. Mas você descobriu, isso é um acesso ao conhecimento. Então, a nossa vida é se deparar com fontes de conhecimento o tempo todo, né? Desde a escola, sempre, ou mesmo na rua, né? Mesmo, quer dizer, quando eu gosto muito daquele seu livro da renda, né? Eu esqueço sempre o nome, o título. A minha dos sonhos de renda. Exatamente, eu esqueço do encadeamento do título. Mas eu gosto muito daquele porque ele nasceu, nasceu de uma observação. Você viu aquela notícia, né? Depois foi observar mais. Tá aí. Então, você viu aquela notícia de que elas estavam fazendo aquela renda, que elas estavam, né? Depois você foi se informar melhor sobre aquilo, e daí vai nascer, claro, como você mesma disse, não é a história delas necessariamente, mas a partir da sua observação e da sua sensibilidade, você vai criar uma história, vai contar uma história, né? A partir daí. Então, eu acho que a não ficção, ela nos inspira nesse sentido, né? Ela é um acesso mediado pelo discurso, mediado pelo conhecimento de quem escreve, pela credibilidade que nós damos também a quem escreveu, né? Tem um pouco de identificação nisso, né? Porque você não vai ler um texto de não ficção quando você não dá. Até pode fazer isso com um exercício crítico que não dá credibilidade nenhuma a quem está escrevendo, a quem escreveu a não ficção. Mas, enfim, eu acho que a não ficção dá esse acesso, tanto quanto a ficção dá também. Não sei, É, 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 é uma maneira de você tomar conhecimento de algo que vai ser mediado aham. pela tua sensibilidade, né? E que vai, talvez, né, se transforme em literatura. Talvez a gente escreva algo sobre. Não sei se. Mesmo que você escreva um texto que se passe numa distopia, por exemplo, como é o Exato. caso do último livro do Inácio, né? Você vai partir de alguma coisa que é real, né? Claro, claro. Senão você não tem a característica da verossimilhança, né? Que vai conquistar a fidelidade do leitor para a leitura, né? Se a coisa não tem onde se ancorar, né? É muito fácil de se perder, né? Então, mesmo que você acredite que está escrevendo uma ficção, essa ficção ela está bebendo, né, em alguma coisa da realidade, né, que ou está no teu inconsciente ou conscientemente você foi buscar, como foi o caso que você citou, né, da minha experiência com esse texto da menina dos sonhos de renda, né. Então foi uma notícia de jornal que eu li sobre Exato. essas rendeiras, né, lá em Aquiraz, que é uma praia aqui no Ceará, que elas entraram para o livro dos recordes, né? Elas conquistaram o direito, né, de integrar o Guinness, porque teceram a maior renda do mundo. Então, elas passaram mais de 7 anos, quase 8 anos, se revezando na mesma almofada de bilros para poder tecer essa renda, e quando o pessoal do prêmio, né, do Guinness veio, né, verificar, né, realizar a medição, elas foram para o asfalto, né, e abriram aquela renda e deu quase 1 quilômetro na época, né, e aí a imprensa cobriu, né, o feito delas, que na verdade o que elas queriam, né, não era a fama por ter feito, né, a maior renda do mundo, mas a atenção para mostrar, né, para o mundo, né, o que elas eram capazes de realizar, né, em relação àquela arte, que é uma arte importante porque, além do aspecto cultural, né, que elas carregam, né, e passam de geração a geração, que tem um valor que né, incalculável, faz parte da subsistência delas, né? Então, se as pessoas não vão até lá, né, para conhecer, para comprar, né, isso interfere né, Na renda dela. na renda, né, na própria existência, né? Uma
uma população que ainda está muito, assim, ainda muito voltada às atividades, né, que lá se determina, né, por gênero, né, os homens são os pescadores, as mulheres são as rendeiras, né, e eu fico me perguntando assim, e quando é que as mulheres vão, né, entrar nos barcos, né, e ganhar o mar, né, e quando é que os homens vão ter a paciência de sentar e aprender, né, a fazer a renda, né, e entender que tudo é de todos, né, e que perpetuar né, esse fazer, né, é responsabilidade de todos, né. Então, nesse texto que eu estou construindo, que tem um biólogo como protagonista, ele diz, né, que tudo passa, né, as pessoas, os livros, as histórias ficam, né, as histórias e o plástico, né, então elas permanecem no mundo, né, reciclados ou não, Sim, mas sim. são difíceis de desaparecer, né, então a questão das rendeiras me chamou a atenção, sobretudo, pela capacidade, né, de trazer, né, o mundo para a realidade delas, né? Então, essa, essa é uma causa que me encanta muito, né? Eu estou lançando agora, durante a pandemia, um livro com alguns textos reunidos e alguma coisa que eu escrevi durante a quarentena, e é por um selo, por uma editora que só publica mulheres. E, assim, as meninas são ativistas, elas são, assim, umas guerreiras, né? Num cenário que é predominantemente masculino, né? Elas estão assumindo, né? A parte que nos cabe, né, nesse território. Então, da mesma maneira que as rendeiras, né, chamaram a atenção do mundo, né, para a renda, isso me inspirou a história que virou o livro, a, as meninas do selo, aliás, elas levantam essa bandeira, né, e está sendo uma experiência muito interessante também, né. Eu sempre me recordo de uma fala da Raquel de Queiroz. A gente acabou já entrando num outro tema, né, Não, Aurélia? não, Se ótimo, deixar, eu vamos, vou vamos lá. embora aqui. Não, não. A gente estava falando de morte, né? Mas eu acho que essa é uma questão que acaba também, de certa forma, se relacionando com a morte, né? Porque cercear o direito de expressão de uma mulher, né, matar, né, essa mulher. Então, e a gente vem de muitos anos, né, de uma opressão muito, muito intensa. Então, tem uma fala da Raquel, que é uma outra referência muito forte que eu tenho na minha vida, né? Foi o tema da minha dissertação de mestrado. A Raquel, ela leu os meus primeiros textos, né? Aliás, uma dissertação de mestrado que repercutiu, né? Você foi citada em outros trabalhos depois acadêmicos por essa dissertação. O mínimo que eu podia fazer em retribuição a tudo que ela significa, né, seria eleger, né, o trabalho, a obra dela como tema, né. Esse quadrinho que eu tenho aqui atrás, de moldura preta, é uma carta dela, que ela escreveu para mim depois que leu esses textos, e que acabaram ficando guardados muito tempo na gaveta, até que houvesse a oportunidade, e que estão aqui, né, são as palavras dela que estão aqui na quarta capa, né, do meu primeiro livro, que foi o que saiu pela Scipione em 2012. Então, ela é uma referência importantíssima para todos nós, escritores, né, para os escritores cearenses, para as mulheres, né, e ela tem uma fala que eu acho ótima. Quando ela entrou na Academia Brasileira de Letras, perguntaram para ela como ela se sentia ao ser a primeira mulher, né, a ingressar na Academia Brasileira de Letras, e ela disse assim:
Entrei na Academia Brasileira de Letras, né? Não porque sou uma mulher, né? Mas porque eu tenho uma obra. E eu acho isso espetacular, né? Pensar que a, essa abertura aconteceu, né? Porque já havia uma pressão social, e então chegou o momento de ter uma escritora, né, convivendo com os escritores, é quase que diminuir mais uma vez, né, o potencial dessa mulher, né, quase como se fosse um favor, né. Então, quando ela disse que entrou porque ela tem uma obra, né, e não porque era mulher, né, eu acho que ela delimitou bem isso aí, né? Então, assim, não é necessário, né, que se abra esse espaço como se isso fosse um favor, né? Basta que essa voz não seja cerceada, né? Basta que essas mulheres elas não sejam aprisionadas, mortas, né? Como vem acontecendo desde sempre, né? Então, Sim, publicar os textos. como é norma em boa parte do mundo ainda, né? Nós estamos acostumados com uma certa liberdade, mas nem todo mundo é livre, né? Nem todas as culturas contemporâneas nossas, coetâneas Sim, nossas, são sim, livres, né? A nossa é bastante livre, quer dizer, tem seus senões, tem suas exceções, mas, pelo menos legalmente, né? Nossos direitos são iguais, enfim, temos esse acesso. Agora, eu queria provocar você, pegar um tema que você tocou lá atrás, né? Que você diz, ah, bom, elas fazem renda, eles pescam, né? Lá em Aquiraz, né? É, eu tenho dito para os meus filhos o seguinte, olha, ou as máquinas, ou as máquinas, ou a inteligência artificial, se e quando ela acontecer, elas vão substituir esses trabalhos repetitivos, né? O mundo já está acontecendo. Você vai para a Europa, você já não vê o operador de caixa, né? Ele está sumindo. uhum, Isso em Portugal você não tem o frentista do posto de gasolina, ele já sumiu. Quer dizer, aqueles trabalhos repetitivos, aqueles trabalhos, a própria renda, né? Claro, vai continuar existindo como arte, como artesanato, mas não como produção, né? Como uma demanda de produção, porque tem máquinas que fazem isso muito rápido, né? Que imitam qualquer coisa, e a inteligência artificial vai poder imitar qualquer coisa. Aí eu digo para os meus filhos, eu tenho quatro, e aí eu digo para eles, olha, no futuro, tudo que vai sobrar, sempre vai sobrar emprego, essa ideia de que nós não vamos ter emprego porque as máquinas vão ocupar nosso lugar. Isso é uma ideia. Quanto mais automatizado o lugar, menos desemprego ele tem. Então, os empregos eles acabam ressurgindo. E eles ressurgem na forma do entretenimento. Cada vez mais o entretenimento, que a literatura para muitos para quem lê, pode ser um entretenimento, pode ser uma forma de passar o tempo, né? Pode ser uma forma de se uhum, entreter. Eu acho que nós não temos que ter esse preconceito contra a palavra entretenimento, achar, não, nós só fizemos uhum. arte, nós só escrevemos porque é arte, nós só lemos porque é arte. Não, eu não tenho essa pretensão, pelo menos eu, como escritor, não tenho essa pretensão, né? De ser um artista, tudo que eu faço é arte, não. Eu acho que também pode, depende do leitor, né? O leitor que diz se aquilo é arte para ele, se é entretenimento, o que, que é aquilo para ele. Mas, enfim, são formas de entretenimento. Nisso, o livro, claro, já faz mais de 100 anos que ele ganha competição de cinema, que ele ganha competição de outras formas de entreter, né? De prender a atenção, de formar, de informar, seja lá o que for. Mas essas formas de entreter, e aí eu ponho, a pessoa faz massagem. Fazer massagem é uma forma de entreter também, é uma forma é, é, de servir alguém, de criar um valor para alguém, né? Quando você escreve, você está tentando criar um valor para aquela pessoa que lê, para aquela pessoa que diz, pô, valeu a pena ler esse livro, isso foi bom para mim. Entre as formas de entreter, então, está o livro. Você acha que o livro vem perdendo espaço ou a literatura ela está em tudo?
ela tá mais presente, mas de forma dispersa no próprio. Por exemplo, eu vejo aqui no YouTube audiolivro, às vezes você vê audiolivro com mais visualizações do que a pessoa vendeu o livro, né, físico. Uhum, uhum. Essa possibilidade de a gente continuar entretendo pela palavra, eu acho que está cada vez mais presente. As próprias redes sociais demandam um pouco mais de texto, demandam um texto mais. Demanda, eu vejo no seu Facebook, no meu, também em vários Facebooks de escritores. O Antônio Torres também faz isso. Pô, escreve lá uns 2, 3 parágrafos. É uma crônicazinha que você põe lá, né, na rede social, que antes você poria no jornal, porque não tinha rede social, não tinha o meio. Mas, ao mesmo tempo, o objeto livre parece estar perdendo mercado um pouco. Me parece, não sei, no geral. Como é que você vê tudo isso, até como graduado em letras, como mestre em letras, como é que você vê isso tudo? Eu tenho um apego pelo objeto livre, eu confesso, sabe? Sim, sim, eu também, ó, eu Gosto, né? também. Gosto aqui dos meus livros, né? Gosto A gente foi adestrado nisso, né? de visualizar, de É. pegar, né? De sentir o cheiro, né? Mas isso não me impede de dispor de outros suportes, né? Alguns livros meus já existem na versão e-book, né? Eu tenho versões digitais né, dos livros, e que eu acho que cumprem a sua função. Por exemplo, na hora de viajar, eu já passei, né, pelo perrengue de decidir se eu vou deixar de levar uma parte da roupa para poder levar os livros que eu quero pôr dentro da mala, né? Mas se você pode levar isso dentro de um suporte, né, em que Não ocupa espaço isso tanto. não ocupa espaço na tua mala, né? Então, tanto melhor, né? Se você está com urgência de um livro que vai demorar a chegar, então é muito mais fácil. Eu acho que a tecnologia ela cumpre esse papel, né? De ser uma facilitadora, né? Mas não uma substituta, né? Eu Claro. acho que as coisas coexistem bem, né? Uhum. Como o cinema não matou a televisão, né? Como a internet não matou outras formas de comunicação, né? Eu acho que assim vai se perpetuando aquilo que o próprio ser humano entende como necessário, né? Você falou aí no início da mudança de cenário profissional, né? E cada vez mais aquilo que você faz, né, com a marca da tua individualidade, né, Exato. é que vai determinar o espaço que você vai ocupar, né, nesse mercado de trabalho. De repente você faz uma coisa de um jeito que ninguém mais faz, né? Exato. E aí você abre uma profissão que nem você sabia que existia, né? Hoje nós temos, por exemplo, criadores de conteúdo para a internet, né? Então, que há um tempo atrás era algo que ninguém nem imaginava, que eu vou ganhar a minha vida produzindo conteúdos para as pessoas publicarem nas suas redes sociais, né? E hoje nós temos essa figura, né? Então, as possibilidades elas vão se ampliando e não necessariamente elas vão tomando o espaço umas das outras, né? Eu acho que o que sai, né, do cenário é aquilo que já estava de uma forma ou de outra pré-determinado a um fim, né? Não tem mais sim. Eu tenho uma máquina de escrever, né? Mas não tem mais sentido escrever numa máquina que vai me obrigar a colocar o papel, tirar o papel, começar tudo de novo se eu errar a digitação de uma letra, né? Quando eu tenho todas as possibilidades do computador, né? Uhum. Quando eu tenho editores de texto, né? Enfim. A mesma coisa o jornal, né? Depois que você passa a ter o site, você
pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, o jornal papel físico quase deixou de existir. Eles reduziram muito, né, a impressão, né, mas por outro lado ampliaram, né, as publicações online, né, então eu acho que as coisas elas vão encontrando, né, o seu ponto de equilíbrio, né, e com o livro eu vejo da mesma forma, né, me preocupa muito, mas isso tem a ver não só com o que a modernidade trouxe em termos de apelos, né, e de possibilidades de entretenimento, mas me preocupa sobretudo a questão, né, a conjuntura econômica que tem fragilizado, né, as livrarias, né, o próprio mercado editorial, né, como todos os setores estão sentindo, né, mas a livraria, Nos últimos 5, 10 anos, esse setor foi especialmente castigado. Eu digo, especialmente, né? E tem uma coisa mágica de você entrar numa mas livraria, aí escolher um livro, né? É uma experiência, não é simplesmente uma compra, né? Eu acho que quando a gente compra um livro pela internet, a gente perde essa possibilidade dessa experiência de estar, né, no ambiente da livraria, né? Por outro lado, numa situação como essa de pandemia, né, que a gente está dentro das nossas casas, se não pudéssemos contar com essa compra online, né, aqui todo dia chega caixa de livro, né, e já brincaram comigo, mãe, é a última, mãe, tá bom, não tem mais onde colocar livro aqui. Então, a gente é muito bom que a gente possa dispor, né, desses caminhos. Né? Mas eu tenho um apego pelo livro físico. Acho que nada vai tirar o lugar que ele é físico, né? O próprio Bezos dizia isso, né? Quando ele criou a Amazon, que a Amazon foi criada para vender o livro físico, principalmente. Claro, criou lá o Kindle e tal, toda aquela coisa, mas ele continua, e no Brasil ele entrou, as livrarias culpam a Amazon pela... Não é que é culpa, isso aí estava na cara, né? Antes dele entrar, inclusive, já existia a livraria virtual, a Saraiva já vendia, já se vendia livros pela internet. Assim que surgiu o comércio eletrônico, o primeiro objeto foi o livro, né? Porque você muitas vezes já sabia o livro que você queria, às vezes era um livro que você já tinha lido, mas que perdeu, enfim, não necessariamente você estava aquele exercício de entrar numa livraria, bom, deixa eu ver o que tem aqui para eu comprar. Se bem que, claro, no ambiente virtual também você vai ter essa experiência, claro, não é aquela coisa do olhar, mas até tem livrarias virtuais que fazem aquilo, ó, pode ler um trecho e tal, né, para poder folhear. Então, isso é absolutamente natural, essa substituição, né? Não esse é o fundamento. A questão é a estruturação dos gêneros, né? Como você sabe que tem os gêneros de sua época, né? A gente, nós nos criamos, nós nascemos, nós somos quase da mesma geração, você é mais jovem que eu, mas nós somos quase da mesma geração, mas nós nos criamos tendo romance como referência. Os meus cabelos estão mais brancos que os seus. Sim. Mas nós somos de uma geração que o romance era a nossa referência comum, né? Eu, pelo menos eu me criei lá no Rio Grande do Sul, depois vim para a Bahia. Meu pai também foi marista, como o seu. E então o romance era a referência, né? O romance era a grande referência. Tinha o conto, tinha a poesia e tal, mas o lugar central era do romance. E isso pode mudar também, né? Podemos ter, Sim. podemos ter um tempo da crônica, ter um tempo do conto. Não sei, isso varia com o tempo. A história da literatura mostra como isso varia, né? Como isso não é uma constante. Mas como é que você está vendo o tempo do romance, que é o grande gênero que a gente se acostumou? Pois é, e engraçado que eu estou justamente, né, tenho me dedicado a Por esse isso que eu também gênero, perguntei. né, nos últimos anos, né, tô tentando encontrar minha voz aí dentro desse novo exercício, né. Agora,
a gente conquistou, sabe, Aurélio, e eu acho que que é bacana, né, usufruir dessa conquista, que é essa liberdade desses rótulos, né? Então, Exato. né, ó, já existem gêneros híbridos, né? Você não sabe se é crônica, se é conto, né? Se é novela, se é romance, né? As próprias editoras elas têm revisto essas, né, essas classificações, né? Por exemplo, o que aqui a gente chama de romance, né? Nos Estados Unidos eles chamam de novela, né? A novel, Sim, né? é. É, É o texto de também na ficção França, longo. a nomenclatura varia um pouquinho, né? Então, Sim, as editoras, inclusive aqui no Brasil, elas têm resolvido um pouco essa questão, têm escapado um pouco dessa, né, dessa preocupação, chamando de narrativa, né? É sim. narrativa, né? E mesmo a narrativa, ela não necessariamente ela vai estar fechada dentro da prosa, né? Ela pode ter uma carga poética bastante forte, né? E aí você já também não sabe o que se você está lendo é prosa ou é poesia, né? Mas ao contrário da autoficção, que eu acho que confunde um pouco o leitor, essa liberdade de oscilar entre os gêneros, ela é positiva, né? Porque ela traz um frescor, né, para o texto. Então, isso não te impede de ler, né, os autores que se consagraram no gênero com as características clássicas, né, que ele tem. Então, para escrever esse romance, não só eu tenho lido esses textos que dialogam com a literatura, mas não são necessariamente literários, né? Mas eu tenho lido muito, assim, os meus companheiros de travessia, né, tem sido o Faulkner, né, o Ulisses e mais recentemente o Bukowski, né, com toda a loucura dele, né, mas eu acho que ele tem assim uma autenticidade, né, na fala, uma liberdade, uma despreocupação com o que vão pensar, né, do que ele produziu, que me interessa muito, né? Então, foi um período também que eu me desafiei a ler um livro que há muito tempo eu queria ter essa experiência, que era ler Ulisses, né? Li nesses meses, né, de quarentena, e são estruturas, né, que hoje a gente considera clássicos, né, no período em que os textos foram escritos era ruptura, né, quando Joyce escreveu Ulisses, né, era algo absurdamente novo, né, tinha tudo dentro daquele livro, né, referências incontáveis, né, e tudo que o James Joyce quis experimentar e enfiar dentro do texto, né, sem se preocupar se ele estava trabalhando dentro do gênero vigente, né? Então, eu gosto dessa possibilidade, né, dessa liberdade de escrita e de leitura, né, sem me preocupar muito E com os não rótulos, são né? fronteiras, né? O Harold Bloom já dizia isso, não existe essa fronteira, ficção, não ficção, eu acho que realmente tudo é narrativa. Claro, com cuidado com o Jerônimo Teixeira que você diz, né? Que você tem que ter cuidado com o uso com a disseminação dessa palavra narrativa, que senão tudo vira narrativa, né? Narrativa vira no sentido Mas de argumentação, né? nós É, somos seres narrativos, é, né? mas não pode virar, se quiser, aquela coisa panfletária, a minha narrativa contra a sua narrativa, com fatos e versões da política, porque aí ele ganha muito o campo do fla-flu político, né? Mas digo assim, narrativa enquanto literatura, Sim. e literatura que eu considero, se quiser, poxa, eu fico pensando, eu faço não ficção também, né? Mas para mim, claro, quando você está criando a não ficção, é como se estivesse criando a ficção. Tem muita coisa da ficção que tem elementos de não ficção quando você escreve, né? E você mesma pegou, me mostrou três livros, né? De não ficção, né?
claro, você tem o romance, Menina da Renda, não é o nome A da menina mulher, dos sonhos de dos renda. sonhos de renda. Eu sempre me escapo esses sonhos. Mas eu Tem o conheço o sonho, livro. não podemos abrir mão do sonho, Aurélio. Sim, sim. Então, ali você, quer dizer, você partiu do fato que era não ficção. Você partiu de um dado, né? Aham, aham. Então, claro, e você não vai descrevê-lo porque o jornalista faz isso melhor. Não é que o jornalista faz isso melhor, é função dele e já fez, né? É, enfim, mas onde é que eu perco o fio da meada? É, Estava falando do gênero, né? não, Do essa questão da romance, narrativa. Da da narrativa. narrativa, Então, isso. Harold Bloom já não põe esse limite, né? Já dizia, olha, o Freud, por exemplo, eu não considero que eu acho que ele, ele fez boa ficção, né? Não, brincava com isso, né? É, e o cânone ocidental é extremamente rico nessas possibilidades. James Joyce é uma dessas riquezas, né? Dos encimados da riqueza. É, Você falou do Freud, né? Por coincidência, também nesse período de pandemia, um dos livros ah, que eu li foi o do Arthur Schnitzler, que era por muitos é considerado o duplo do Freud, né? é, É o que que o Freud foi na psicanálise, ele foi na literatura, né? Tem até uma história pitoresca que diz que ele mesmo, Freud, não escreveu uma carta para o Schnitzler dizendo que não lia os livros dele porque ele tinha medo de se influenciar, né, pelo escritor, pelo literato, né? Então, eu acho que a literatura ela tem essa coisa, né, de invadir, né, e se deixar permear por outras áreas, sim, né? não, Então, é universal. exato. Acho que e por isso que encanta tanto, né? A arte, de um modo geral, é esse flerte, né, com a eternidade, né? Você ter a sensação de que depois que você não tiver mais aqui, algo seu, né, estará, né? Algo que você fez, né, marcou a tua passagem de alguma maneira, né? Isso é algo que é da característica humana, né? É uma busca de sobrevivência, né? Para além, né? Da sua existência, da sua permanência, num período que é tão curto, né? A nossa vida é Formas muito curta. imaginárias de não morrer. Eu gosto sempre, Então, eu cito quase todo dia, eu cito aquele pensamento do Pascal, né? De que nós somos um abismo entre duas eternidades, né? A eternidade uhum, do que uhum, existiu antes de nós e a eternidade do que virá quando nós não estivermos mais aqui. Ele, claro, tem uma exatamente. perspectiva muito pessimista disso, né? Claro, quando a gente se dá conta disso, é aquilo que eu estava conversando na entrevista com o Antônio Torres que você viu. Quer dizer, que a gente volta para essa, né? Por dentro desconsolados, por fora desconsoladores. Justamente, né? Mas eu acho que Mas então, aí a literatura, ela né, preenche um papel aí que vai além, né, do entretenimento, além do terapêutico, né, além da, da arte, né, no sentido de algo que você vai apreciar, né? Mesmo um pedaço, né, de eternidade que você requisita para si, né? sim, sim, Nessa construção. exatamente. E que é parte de uma construção quase que coletiva, né? Não no sentido que a gente, claro, a gente gosta de prezar nossa individualidade, mas é, é, nós somos parte dessa criação geral, né? Criação de todos Sim, somos. do Esse cânone. é o nosso maior desafio, né? Aprender a ser, né, individual, único, né, dentro de uma coletividade. Né? A gente conversou sobre a questão né, do posicionamento, né, das mulheres na literatura, né? Eu citei essa experiência que estou vivendo com essa publicação por um selo que só publica Uhum. mulheres, né? E aqui no Ceará a gente tem vivido uma coisa muito interessante, que é a inversão
desse cenário nacional, né? Hoje, na literatura contemporânea que o Ceará tem produzido, né, tem sido muito marcada pela presença das mulheres, né? A gente tem autoras consagradas, né, como a Ana Miranda, né, Sim, a sim, Angela sim, com certeza. Gutierrez, a Socorro Racioli, a Tessia Montenegro, né? E tem uma nova geração que também está se firmando e que é predominantemente feminina, né? Então, eu fico muito feliz de ver, né, essa efervescência, né, ver o reconhecimento, né, nacional. Nós estamos aí com 3 cearenses disputando o Jabuti, né, o Bruno de Castro, o Timo... Falar para registrar que você já ganhou o Jabuti também, né? Eu fui indicado, fui finalista com É A Menina finalista. dos Sonhos de Renda, né? Que é Uhum. esse livro pela Moderna, e integrei 2 vezes o catálogo de Bolonha, né? Uma com o primeiro livro, que foi aquele que foi lido pela Raquel de Queiroz, que foi editado pela Scipione, a Sala de Aula e Outros Contos, né? E com A Menina dos Sonhos de Renda, né? Mas eu estou numa torcida muito grande, né? Porque são pessoas que a gente acompanha, né? E estão aí, né? Conquistando seus espaços. Ano passado eu participei de um projeto muito, muito, muito bacana, que é o Arte da Palavra do SESC, né? Que movimenta cerca de 100 escritores no país inteiro, né? Assim, tira todo mundo do lugar. E foram 14 cidades, a minha dupla era com o Renato Morricone, maravilhoso, né? Ele de São Paulo, eu pelo Ceará. E numa das cidades, né, a gente só não fez o norte, né, porque outros escritores foram para lá, mas fizemos centro-oeste, sudeste, sul, nordeste, foi Recife, a Zona da Mata Pernambucana, a Corumbá, o Pantanal, ali aquela região maravilhosa que está sofrendo tanto, né, Campo Grande, Palmas, Brasília, descemos ali Araxá, onde está acontecendo a Flia Araxá no momento, né? Foram 14 cidades, né? Fizemos também Santa Catarina, Blumenau, Itajaí, e nesses encontros com os escritores, com os leitores, com os estudantes e professores, né? É muito bonito, né? Você perceber o interesse pela leitura, pelo livro, a riqueza de sotaques que a gente tem, né, nesse país continental, a nossa riqueza cultural. E quando eu estive em Brasília, encontrei com o Tino, e ele é um dos que estão, né, um dos cearenses que estão concorrendo ao Jabuti desse ano, né? O Tino, o Bruno e a Jari de Arraes, que é uma escritora que você precisa conversar com ela, maravilhosa. Estou lendo o livro dela, Redemoinho em Dia Quente, né, que são crônicas, assim, deliciosas. Enfim, eu acho que todo mundo tem direito, né, ao seu pedacinho de chão, né, ao seu reconhecimento dentro da literatura, Sim. e estou muito feliz por esse momento de efervescência que eu tenho acompanhado, né? Se de um lado a gente está tão cerceado nos movimentos, né? E nas possibilidades de interação, por outro, né? A literatura continua furando, né? As barreiras, os limites, né? E unindo as pessoas, né? Chegando, né? Muito mais longe do que a gente pode imaginar quando a gente tem uma história dentro da cabeça, né? E de repente isso ganha um mundo em forma de livro. E a gente sonha em ser. A gente sempre sonha em ser póstumo, né? Quer dizer, aquele consolo. Estava conversando com a escritora tempo atrás, é isso. Somos pretensiosos, né, Não, a gente olha Aurélio? ali, poxa! Aquela velha frase que nos inspira, que é um autor que disse, eu não lembro, que diz assim, que no Brasil é mais fácil você se livrar de um cadáver do que de 1000 exemplares, né? É, que é muito difícil, né? Esse mercado para o escritor contemporâneo ele se exaspera, porque não sei se você sente isso,
Muita gente, eu sinto em muita gente. Poxa, consegui publicar, publicou, não circulou, circulou, mas não vendeu. E toda Hum, aquelas situações que o escritor contemporâneo passa, né? Aí, às vezes, eu encontro com muitos escritores, aí eles dizem, mas a gente vai ser póstumo, né? Eu sonho com a possibilidade de ser escritor póstumo. Daí eu digo, poxa, tá, na história da literatura isso aconteceu, mas é raríssimo. Se você... mas o curioso é a gente ter essa, né, alimentar esse desejo, né, É uma esperança, e né? de repente, quando não estivermos mais aqui, A gente não né, vai ter para não, conferir não, mesmo, então qual, não custa sonhar, né? qual vai ser a preocupação, né, com o que ficou para trás, não sei, É, é engraçado isso, né, essa coisa do ser humano de querer se que volta Freud, né? eternizar, né. Volta Freud, o fundo agonístico, né? Que Freud insiste nisso, né? Que nós temos um fundo agonístico porque sabemos que vamos morrer, né? Não sabemos mortais e É a certeza que temos, né. essa certeza. Eu acho que os escritores têm mais certeza ainda, né? É, Os escritores morrem muitas vezes em vida, né? exato. Então a literatura Não, ela também traz essa possibilidade, né, da gente vestir outras peles, né, não, e morrer muitas vezes em muitos sentidos. exato, né? E o escritor primeiro tem consciência de que vai morrer, porque ele quer deixar alguma coisa. Tendo essa certeza, você tem que deixar alguma coisa, como você falou. E outra, ele tem a certeza mais presente ainda de que ele vai envelhecer, né? Então, Isso, tem certas atividades que não são compatíveis com o envelhecimento, mas escrever não é uma delas, né? Embora, claro, a gente exatamente. saiba que a obra-prima de cada autor geralmente não é feita aos 80 anos, é um pouco antes, né? Mas Isso é existe a obra-prima, né, é, que está fora do livro, né, que é exatamente contribuir para a formação de mais leitores, é, né? Então, exato. eu acho que essa também Não, eu é tenho, eu algo tenho, que se tenho deixa, notado né, isso. tem um valor, né, significativo, né? É engraçado pensar que a gente está falando aqui sobre vários temas, né? Mas não tenha dúvida, Aurélio, que crianças e adolescentes vão assistir, né, Claro, a essa claro. entrevista, né? É, E vão se identificar em muitos momentos, né? exatamente. Então, não só porque eu Não, e quando a sou gente uma fala. escritora que representa também esse nicho, né? Mas porque, de fato, a gente não pode subestimar, né, esse interesse. Então, eu até aproveito para voltar lá para o início da nossa conversa, né, porque me ocorreu isso agora, né, a gente falando aqui sobre questões existenciais, né, e de repente, quem nos assiste, né, está dentro de uma outra energia, de uma outra vibração, mas vai se identificar e Exatamente, é vai aquela história. Por que o jovem. Por exemplo, Isso, acompanhar. isso é universal, e você deu um exemplo, né? Por que o jovem se preocupa com a morte, né? Você escreveu no livro Morte dos Objetos, e você se surpreendeu como os jovens se interessaram por aquele tema, né? Se a morte está Sim, tão distante dele, né? Interessante. E essa questão dos 80 anos também, fazer uma referência especial, acho que uma das pessoas que vai talvez nos assistir, o Antônio Torres, né? E ele está lá aos 80 anos, não é impeditivo, né? Porque você vê que ele está lançando um novo romance, novo livro, está escrevendo, está ativo, né? Está chegando nessa fase da vida e bastante ativo. com certeza, né? E é o vinho, né? Que vai melhorando, que vai se apurando, né? Com o tempo, né? Sim, É, É engraçado que a vida ela vai surpreendendo a gente com as coincidências, né? Quando eu conheci o Antônio Torres, num evento aqui em Fortaleza, eu não, né, não sabia que ele tinha tinha essa amizade tão longa e tão profunda com o Inácio de Loyola Brandão, que é outra grande referência minha, né? E que mora, quase vizinho da minha irmã, né, o Antônio Torres, lá em Itaipava, lá na Serra Fluminense, em sim, sim. Petrópolis, né?
Então, a vida vai também criando, né, essas possibilidades dos encontros, né? Então, foi assim um presente, né? Conhecer o Antônio Torres, né? E passar mais do que antes a acompanhar a trajetória dele, né? Então, o que ele tem feito, né? É, exatamente o exercício daquilo que ele reuniu, né, durante de todos os aprendizados, todas as experiências, né, eu acho que aí a literatura, ela se beneficia do tempo justamente por isso, né, porque você vai mudando o olhar, né, você vai entendendo melhor, né, tudo ao seu redor, né, e isso repercute, né, na tua produção, no que você escreve, né? Então, o reconhecimento do Inácio, né, que entrou na Academia Brasileira, né, recentemente, tive a oportunidade de ir até lá, abraçá-lo, né, então eu vibro, né, com a produção deles, com as conquistas, né, e são escritores muito generosos, né, muito abertos a quem está chegando, né, abrem muitas Sim, portas, sim, sim. né, Eles nos veem. Eles nos veem. exatamente, que É essa uma é a maior honra, de né? todas as generosidades deles. Sim, com certeza. Eu lembro que lá um editor meu contava que estava em Frankfurt, estava com um livro meu e Inácio passou por lá e disse, eu quero. Pronto, aqui. Eu fiquei tão orgulhoso daquilo, disse, que coisa bonita. Era o meu livro, eu quero. Exatamente. A Então, gente ganha o dia, né? com Ou certeza. mais, ou mais. Com certeza. E Antônio mesmo, ele sempre teve essa característica. Ele já fazia networking quando isso é, é, não era moda, né? É incrível como ele Exatamente. conhecia, porque ele veio do jornalismo, né? A história do Antônio, ele vem do jornalismo, e era um jornalismo muito participativo, né? Era um jornalismo na época passava o dia conversando com gente, se encontrando, ele gosta daquela coisa de se encontrar no restaurante, de almoçar, então, não perde as oportunidades de interagir. Ele gosta muito de conversar com a gente. E isso é uma habilidade muito particular, né? Assim, eu Não, e louvo ele é e extremamente invejo, né? agradável. Essa competência que eu enxergo nos dois, né? Esse traço de personalidade, Sim, né? sim, sim. Porque não é todo mundo que tem essa capacidade de congregar e de manter, né? Esses laços, né? Com o Mas eu acho passar que do tempo, a maioria das né? E pessoas, eles fazem isso com muito, isso é uma coisa com boa dos muita escritores. propriedade, né? O escritor, ele tem uma tendência à misantropia, né? Assim, Não, né? não é aí Já, que o fato tá. de Eu você ia dizer o escrever... contrário. Eu ia dizer o contrário. Quer dizer, tem, sim, claro, misantropia, sim, no sentido até trágico, da constatação do trágico, né? Visão do trágico. Mas Ou de se esconder por trás do livro, né? não, Assim, de gostar do isolamento e tal, aquela coisa toda. você Mas, não precisa saber da minha vida, né? O meu contato contigo é pela obra, né? Então, sim, e eles quebram isso, né? E é muito importante que não, isso mas seja eu acho, rompido, né? Porque é a coisa do artista que vai até o público, né? E se mostra humano, né? Nas suas virtudes e nos seus defeitos, né? E estimula as pessoas não só a leitura, mas a também produzirem, né? A se descobrirem também capazes, né? De criar, né? E isso é muito bacana, mas isso eu quero eles fazer fazem um muito bem. contraponto que você está dizendo. Eu quero fazer o contrário, que também é verdadeiro. E a experiência das festas literárias me deu essa Sim. certeza de que o escritor, no momento que ele senta numa mesa com você para almoçar, para jantar, para bater papo, quando ele está descontraído, ele é uma excelente companhia. Ele, em geral, ele é uma boa companhia. Uhum. Gosta disso. Eu acho que não é o contrário desse estereótipo de escritor isolado, tal coisa. Eu nunca vi um escritor desagradável Uhum. no contato pessoal. Claro, o Antônio é especialíssimo, né? Antônio te vai sentir. Você já teve essa experiência. Ele teve a experiência com você, porque ele sempre fala de você. Diz, pô, Maria, ele tal. Eu adoro ele.
fala em Ceará, ele fala em Marília. Ele gosta Nós muito. temos uma amiga em comum, que é a Fernanda Kinderé, né? E foi quem nos apresentou, né? Então, ele tem essa, e são amigos há muitos anos, né? Por isso que eu digo, né? Que eu acho admirável essa capacidade dele de manter, né? As amizades durante muitos anos, não só é, Ele cultiva isso, né? ampliar, O né? Antônio Mas cultivar, cultiva isso. exatamente. Você vê É ele um nas redes cultivo. sociais, ele está sempre lembrando e tal das pessoas, ele está sempre interagindo. Ele sempre me manda alguma coisa, sempre lembra. É incrível como ele interage. E a tecnologia, ela ajudou muito nesse sentido, né? Sim, Então, assim, sim. acho que as redes sociais, elas cumprem esse papel muito bem, né? É, de manter na lembrança, né? E de divulgar a produção, né? As participações, os eventos, né? Então, se eles abriram um caminho, né? Mostrando a necessidade e o quanto era importante que o escritor participasse das feiras literárias, país afora, né, e também de ir até as escolas, conversar com os leitores, com os alunos, os professores, né, as redes sociais, elas também, cada vez mais elas surgem aí nesse cenário como algo necessário, né, para difundir, né, esse trabalho, né, inclusive mesmo os não nativos digitais, como é o caso nosso, Nossa, né, com certeza. a gente está tendo que aprender, né, a lidar com isso, né, Não, mas a vai ficar gente. é uma Pera, herança da não, pera pandemia, aí. né, que Mas é positiva. a gente nasceu na era da televisão já. A televisão era onipresente, eu lembro. Eu lembro de Né? quando eu era novo, a televisão era onipresente na nossa vida. E a gente sonhava. Eu já tinha esse sonho de, poxa, negócio só lá, eu aqui parado o tempo todo, eu não me é dada a palavra em nenhum momento. A televisão é uma direção só, né? É, aí, bom, eu sempre sonhava com com essa Não tem ideia, interação. de que E de repente podia. a gente está aqui à frente de uma tela, né, interagindo, Não, que né? pelo menos as pessoas vão poder nos ver e tal, elas não vão poder interagir retroativamente, não. Mas elas vão poder comentar no vídeo, lá tem um lugar para. Sim, Só isso já é alguma coisa. Bom, eu quero te deixar à vontade para agradecer muita participação e te deixar à vontade para falar sobre o que você achar interessante. Que faltou ser dito. O espaço é seu. que fala, escritores, né? Com espaço para falar sobre o que faltou ser dito, a gente vai ficar aqui até Os amanhã 15 livros aí, conversando. com certeza. Aurélio, eu quero mesmo agradecer o seu convite, né? Desde daquela possibilidade de participar da Flicaixa, que foi uma experiência muito interessante, né? Dividir a mesa com o Antônio Torres foi um grande prazer, né? E Ele, essa ele, possibilidade ele, de falar sobre. ele não tinha pedido diretamente, mas ele pediu, indiretamente, ele pediu que eu fazer essa mesa com você, que era o desejo dele. Pois bem, eu fico muito grata, honrada, né? Com essa generosidade dele, né? E quero desejar assim, muito sucesso com o seu canal, né, no YouTube, com as entrevistas. Eu acho que nós precisamos de mais e mais espaços, né, onde os escritores possam se colocar, possam falar, expor o pensamento, né, falar da sua produção. Eu falei aqui um pouquinho, né, do meu trabalho que é predominantemente, né, aberto a crianças e jovens, e desse início que eu tenho vivido, né, com os romances, que é algo que ainda está em processo, né, e estou tentando tirar dessa pandemia, né, algo que fique de positivo, né. Tenho feito muitos cursos online, era isso que eu estava tentando lembrar para Uhum. colocar, né, que também nisso a tecnologia ela tem sido uma aliada, né?
Então, a possibilidade de interagir, por exemplo, contigo nessa conversa, né? E a possibilidade de fazer cursos com pessoas de vários lugares do país, até de fora, né? Tem sido algo muito, muito positivo, né? E tem me feito muito bem. Então, eu acho que a gente precisa tomar posse das possibilidades, né? Então, ter o conhecimento do que existe aí disponível, né? E experimentar, né? Então, tenho lido, tenho feito cursos, tenho escrito, né? E me preparando para a publicação, né? Mas, sobretudo, tenho tido essa oportunidade de conversar com o leitor, né? Por meio da tecnologia, e isso é algo que é muito, muito, muito estimulante, né? Que dá uma injeção de energia na gente, né? Em tempos que são tão complicados de se lidar, né? Então, a gente mantém a sanidade mental, né? Fazendo essas coisas e interagindo com as pessoas. Então, era isso, basicamente, e agradecer a oportunidade, né? Mais uma vez, e esperar que você venha visitar a gente aqui no Ceará, né? Recíproca é Mais verdadeira, brevemente, venha para a Bahia também. quem sabe você não vai a gente conhecer lá as rendeiras, né? Não, A maior gostaria renda muito, gostaria está muito. lá exposta no Centro das Rendeiras, e uma informação que eu acho que é interessante compartilhar contigo, elas não pararam, elas continuam a tecer. Interessante, isso é Então, importante. a última vez que eu estive, né, lá para conhecer a renda, porque o primeiro contato foi pela notícia de jornal, e eu só conheci, né, as rendeiras e a renda depois que o livro já estava publicado. Foi. Né, e levei o livro lá para elas, e foi uma festa. Então, nessa ocasião, elas me disseram que continuavam, né, a tecer, e já estavam com quase 1,5 km, né? Já estava para lá de 500 metros a mais do que elas haviam tecido antes da homologação, né? Do recorde, né? No Guinness. Sim, sim. Então, quem sabe você não vai até lá com a gente conhecer as Vamos rendeiras, né? conhecer, sim. Conhecer essa renda gigante, que foi algo da realidade que me inspirou a ficção, né, do meu texto. A recíproca é verdadeira. A Bahia também sempre convida e eu convido especialmente. Obrigada. Beleza, muito obrigado. Sempre é uma honra muito grande ter você aqui. Eu acho que a admiração pelo seu trabalho é cada vez maior. Mais você cria, mais a gente aumenta a admiração. Obrigada, Aurélio. Fico muito feliz, né? Muito lisonjeada. Grande abraço e que nós tenhamos próximas oportunidades de conversar e registrar isso. Assim espero, né? Quem sabe nos próximos lançamentos, né? Com A certeza. gente vai se comunicando. Valeu. Prazer conversar contigo.